Olá, querido irmão, querida irmã. Mais um episódio da nossa série sobre o ano da oração. Que alegria! Estamos fazendo uma caminhada de aprofundamento sobre este tema tão importante, tão necessário para a nossa vida espiritual, que é a oração. Na semana passada, nós trabalhávamos sobre a oração vocal. Deus que nos fala pela sua palavra e espera também de nós uma resposta. Hoje, nós vamos trabalhar uma das modalidades ou expressões mais importantes da vida de oração, que é justamente a meditação. E eu quero partir esta reflexão do Catecismo da Igreja Católica, número 2705. Vai dizer assim, que a meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Portanto, a meditação é uma procura. Estamos procurando por Deus, estamos procurando pela verdade. Então, a meditação é sempre este exercício de procura por Deus pela verdade. E se a meditação é então um exercício, exige disciplina. Disciplina, aliás, na vida espiritual, a disciplina é um elemento indispensável. Não existe crescimento na fé, não existe crescimento na oração sem a disciplina. A disciplina, primeiramente, de escolher algum livro para se fazer uma boa meditação. E aí, o catecismo, ele vai sugerir alguns livros que nós podemos ter à nossa disposição no momento da meditação. O primeiro grande livro, é claro, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Sobretudo, a leitura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolher ali um texto da Bíblia para poder então meditar. Mas também nós podemos nos valer dos livros espirituais. Aí nós temos os textos dos padres da igreja, dos padres do deserto. Também nós temos os textos dos doutores da igreja, etc. Podemos nos valer também de imagens, de ícones, que podem nos ajudar muito na prática da meditação. Podemos nos valer ainda da própria natureza. O catecismo vai falar do grande livro da criação. Olhar para a natureza que Deus criou é olhar para este livro, o livro da criação, o livro da história. E ainda eu destacaria a página do Hoje de Deus. Aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia pode ser uma matéria maravilhosa para a nossa meditação. E aí, a partir disso, escolhendo então um livro, escolhendo um elemento, um material, é que nós vamos meditar a partir disso. E o que é meditar? É fazer o confronto consigo mesmo. Os jesuítas, eles vão falar que nós temos que ter à nossa disposição 2 livros abertos no momento da meditação. O livro espiritual e o livro da vida. É interessante que o livro espiritual pode ser qualquer um destes que eu citei anteriormente, a Bíblia, os livros espirituais, a natureza, o hoje, etc. E o livro da vida é sempre aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou até mesmo podemos dizer a nossa história, o nosso passado, bem como o nosso presente, e até mesmo já projetando perspectivas para o nosso futuro. Então, no momento da meditação, nós podemos fazer este confronto do livro espiritual com o livro da nossa vida. E aí nós podemos também encontrar dentro disso alguns métodos. A palavra método do grego significa caminho para se chegar a um fim. E aí nós temos, no mínimo, podemos citar
3 métodos de meditação: a Lexio Divina, a meditação cristã e o rosário. Eu vou explicar brevemente um pouquinho sobre cada um destes métodos. É claro que caberiam aqui vários episódios sobre estes métodos, que são riquíssimos, são métodos de ensinamento da igreja que nos ajudam muito na nossa vida espiritual. Mas vamos então brevemente. Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? É justamente a leitura orante da palavra de Deus. Esse método, ele foi sistematizado ali por volta do século XII por um monge cartucho, o monge Guigo. E ele se resume em 4 passos: a leitura da palavra de Deus, a meditação, a oração, a contemplação. Na leitura se pergunta o que diz o texto, na meditação o que o texto diz para mim, aí é o momento do confronto, na meditação o que o texto me faz dizer, e na contemplação, estou pronto para a nova missão? Então a cada passo se faz uma pergunta. É um método muito simples, que deve ser feito diariamente, e até mesmo o resultado deste método você pode escrever num caderno que nós chamamos então de diário espiritual. Meditação cristã é um método que tem sua origem, podemos assim dizer, nos padres do deserto, com a oração de Jesus ou a oração do coração. E este método ele se resume basicamente em escolher uma palavra para repetir, para meditar, para contemplar, para permanecer na presença de Deus. A palavra mais conhecida é Maranatá, que quer dizer vem, Senhor Jesus. Então a pessoa elege essa palavra e vai repetindo, até chegar realmente num estado mais profundo de oração. E o último método é o rosário, né? O método que o nosso povo tanto ama, tanto pratica, rosário, terço. Mas é importante dizer que o rosário não é tanto uma oração mariana, é uma oração cristocêntrica, porque quando você reza o rosário, você contempla os mistérios da vida de Cristo. E as Ave-Marias nada mais são do que a trilha sonora que nos acompanha em nossa meditação. Então o importante do momento do rosário, quando você o reza, é você ter realmente o olhar voltado para os mistérios que você está contemplando. Então, estou contemplando o mistério do nascimento de Jesus, que é o terceiro mistério da alegria. Então, naquele momento eu vou tentar ver, contemplar o nascimento de Jesus ali na minha frente, diante dos meus olhos. E enquanto isso, eu vou então rezando as orações das Ave-Marias, os Pai Nossos e mergulhando no mistério de Deus. Aqui então nós temos esses 3 métodos: a Lexio, a meditação cristã, o rosário. O importante é você eleger um destes métodos e se dedicar, até quem sabe diariamente, a praticar. Assim você vai crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de si mesmo. Você vai fazendo este caminho de procura pela verdade, sem se esquecer, como diz o catecismo, que um método é apenas um guia, é algo que vai nos conduzir. O importante mesmo é avançar, não sozinho, mas avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.